Muito boa noite. Gostaria de começar com vocês, Bezat Hashem, falar sobre um tópico hoje que para mim sempre me surpreende como as mensagens da Torá estão muito claras, entre aspas, somente lendo o Humash. Quando a gente lê a Torá Kedoshá, de Bereshit Advarim, do primeiro livro ao quinto, a gente vê que muitas vezes as mensagens da Torá falam por si só. Óbvio que mesmo só olhando sem nenhum comentário, sem ler os comentários da Torá, obviamente que a pessoa depois precisa conferir para ver se o que a gente viu vai de acordo com a vontade de Hashem. A vontade de Hashem é olhando nos comentaristas do Humash, da Torá Kedoshá. Mas, queridos, muitas vezes a gente já pula direto para os comentaristas ver o que eles falam e a gente perde um pouco do brilho da Torá. Me explica ao que eu me refiro agora e a gente caminha, se Deus quiser, nessa jornada espetacular sobre um ponto hoje, aqui e agora. É o seguinte, pessoal. Bnei Israel, o nosso povo, que é o povo que veio para ficar, é o povo que Hashem trouxe para o mundo, em específico Bnei Israel, e a gente sabe que nós tivemos três avot, três patriarcas. Os vagões do nosso povo dependem de locomotivas. As três locomotivas, no caso os avot, patriarcas que cuidaram do nosso povo e conquistaram, melhor dizendo, criaram, fundaram alicerces para que o nosso povo pudesse funcionar, para que essa locomotiva maravilhosa, esse trem maravilhoso pudesse funcionar, são chamados três avós, os três patriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Em especial, Yaakov, por quê? Porque de Yaakov saíram as 12 tribos, ou seja, todas as 12 tribos saíram de Yaakov. E ele tem uma peculiaridade, dentre todos os três avós, Yaakov teve uma peculiaridade, que todos os filhos dele foram tzadikim, foram pessoas justas, diferente de Abraham e diferente de Yitzhak. É importante lembrar que tem mais alguns vagões lá na frente, alguns vagões que puxam, algumas locomotivas que puxam os vagões, que são as imaotas, nossas matriarcas, né, que a gente não pode esquecer, porque um junto com o outro forma o grupo, um sem o outro não vale absolutamente nada no nosso caso. As matriarcas, ou em hebraico as imaot, elas também fazem parte total do Master Plan de Hashem, repito, total. Ou seja, avot mais imaot, surge embaixo uma consequência chamada 12 tribos. No caso, mais uma vez, o terceiro dos avot, para a gente, é o que mais chama a atenção, porque é dele que saíram as 12 tribos nós. E, falando de Yaakov, se fala de Rachel e Leá mais especificamente, que foram as duas matriarcas casadas com Yaakov. Agora, tem uma coisa aqui estranha. A gente teve Sará, Rivka, Rachel e Leá, 4 matriarcas. Em contrapartida, a gente teve Abraham, Yitzhak e Yaakov. Sempre vale a pena pensar. E a pergunta é por quê? Se Hashem fez algo que não é by chance, não é por acaso, então por que a gente tem 4 e 3? Mais lógico deveria ser, meus queridos, 4 e 4. Makes more sense. E de fato, eu escutei uma vez do meu Rosh Yeshiva, algumas vezes, que deveria sim ter sido 4 e 4. Observação power. Só o fato de pensar nisso já é maravilhoso. Como falei para vocês, só um pensamento aberto, sem nenhum comentarista. E então, o que aconteceu porque a gente teve 4 e 3, que na verdade o Master Plan de Hashem inicial, como se fosse, é que nós tivéssemos 4 avot e 4 imot. Sará, Rivka, Rachel e Leá, Avram, Yitzhak, Yaakov e Esav. Novidade. Sim, Esav deveria ser o 4 patriarca. Fato é, meus queridos, que Esav tinha a capacidade de ser um dos avot, e para ser um dos avós de Bnei Israel tinha que ser muito master, muito power ao cubo. Prova é, Rav Aaron Kotler diz, Zichron Libraha, que se a gente olhar no Tratado de Sotá, a cabeça de Esav está estacionada junto a Marat HaMachpelah. A pergunta é por quê?
dentre o corpo dele que foi parar num lugar e a cabeça no outro, porque a cabeça justo foi parar em Marat HaMachpelah, porque este homem tinha o potencial de ser Marat HaMachpelah, onde estão enterrados os avot e as imaot, e no fim a cabeça ficou lá, porque só teve potencial, mas o corpo ficou fora porque não teve ação. Ou seja, Esav deveria ser um dos avot, como a gente provou de Marat HaMachpelah, que é onde estão enterrados os avot lá em Hebron, e as imaot também, mas Yaakov foi um deles. Esav deveria ter sido, o fato é que a cabeça dele se juntou lá, o corpo ficou fora porque as atitudes não foram compatíveis ao potencial que Esav tinha de ser um dos avot, e o resto é história, por isso que ele não foi um dos avot. Isso by itself já é show, já merece um rojão. A pergunta é a seguinte, pessoal, onde foi que eu errei? Onde foi que eu, Esav, errei? E que erro ele teve? Ele deveria ser um dos avós para sempre. A gente falaria na Midah, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Elohei Esav. Todos os dias, ele seria mencionado em milhares de shiurim, ele caiu para sempre fora da eternidade do povo judeu. E a pergunta é por quê? Onde foi que eu, entre as parênteses, Esav, errei? E que erro? A resposta, meus queridos, é que a Torá conta para a gente mais uma vez, e olha que legal, que o nome desses nossos avós já nos dizem muito sobre quem eles eram, porque a Torá faz todo um big deal do nome dos nossos avós. Porque, no caso, o que interessa para a gente agora é Yaakov e Esav, porque eles são chamados assim. E a Torá vem e conta para a gente algo muito interessante, que o nome de Yaakov, a Torá conta por quê, dedica muitos versos para isso, então deve ser que é importante. Yaakov é chamado de Yaakov. Todo mundo fala, eu tenho um filho chamado Yaakov, o outro tem um vizinho chamado Yaakov, outro tem um colega chamado Yaakov. Yaakov é um nome muito famoso, Jacó, Yaakov. Mas se a gente for perguntar para a pessoa, olha, tenta imaginar, olha, por que teus pais te chamaram de Yaakov? Ele fala, porque meu avô chama de Yaakov. E assim ficou meu nome, diz a criança. Tá, mas o que quer dizer Yaakov? Vai falar, não sei, então vai pesquisar. Yaakov quer dizer calcanhar. Tenta imaginar, pessoal, em qualquer dialeto do mundo, alguém chega e chama o filho dele de calcanhar. Eu acho que vai ser muito difícil depois que a criança crescer, fazer um shalom bait entre o pai, a mãe e a criança. Porque ele fala, olha, o que vocês querem de mim? Que tipo de nome? Vocês me dão Yaakov, no caso, calcanhar? Que tipo de nome me permitam mais várzea, mais estranho? É um presente isso ou um xingamento? Em contrapartida, tem o outro, que a gente não vê muitas crianças serem chamadas em nome dele porque ele perdeu o privilégio mais uma vez, mas era Esav, que tinha o potencial de ser um dos avós de novo. E Esav, na verdade, o nome dele vem da palavra Esav, porque ele nasceu mais ou menos que feito, diz Rashi para a gente no Humash. A Torá conta para a gente que Yaakov era chamado de Yaakov calcanhar. Por quê? Porque ele nasceu segurando o calcanhar de Esav. E Esav era chamado de Esav porque ele já nasceu peludo. Tá bom. Como se diz em árabe, shkoyach. Hazak ou mabruk. E aí? Que isso me significa, meus queridos? O nome dele é Yaakov, porque ele segurou o calcanhar do vizinho, do irmão dele quando no nascimento. E o nome do outro é Esav, porque ele nasceu peludo. É que nem alguém chegar pro amigo dele e falar, olha, eu estou contratando um cara top na empresa, salário gigante, posto maravilhoso, a gente está apostando todas as nossas fichas nele. Por quê? Porque hoje ele veio de cinto amarelo. E aí? Who cares? O que o cinto amarelo tem a ver com ele ser um dos diretores da empresa? Nada. Nasceu com a mão no calcanhar Yaakov. E daí? Nasceu peludo, Esav, e daí? Hoje em dia tem implante para colocar cabelo, então... e daí? Meus queridos, e daí nada. Tem uma resposta power aqui. Nossos sábios dizem para a gente o seguinte, que Hashem estava contando para a gente, pós-facto, qual que era a midah, qual que era a característica de cada um deles. Isso definiu eles. Um como um dos progenitores, ou progenitor das 12 tribos, no caso Yaakov, e outro como avô de Amalek, Aman e Hitler e Machshemo Vezichro, no caso Esav.
O quê? Qual característica? Yaakov era calcanhar. O que quer dizer calcanhar? Alguém que tem muito a caminhar durante sua vida. O calcanhar é a parte de baixo do pé, do corpo da pessoa, melhor dizendo, desculpem, o calcanhar é a parte de baixo do corpo, e o calcanhar também é a parte do pé, que o pé faz a pessoa move on, se mover. Ou seja, o nome de Yaakov não é calcanhar, chama alguém de calcanhar, hoje talvez seja pejorativo, mas a Torá explica para a gente o porquê. Calcanhar, no caso, quer dizer move on, preciso crescer, ordem e progresso. Eu sei que Yaakov não era brasileiro, mas a ideia passou. Esav, por outro caso, ele já nasceu peludo, já nasceu feito, crescido, como um homem, que a gente fala em português, e a palavra Esav vem da palavra Asui, mesmas letras, Dan, já estou feito, eu vim completo, eu vim feito. Parecia um menino de 18 anos, né? E Esav, como o próprio nome diz, Hashem só pode falar isso para a gente, manteve sua postura a vida inteira dessa forma. E Yaakov, em contrapartida, manteve sua postura de calcanhar a vida inteira. E Esav, de eu já vim feito, eu já vim pronto. Esav era aquele homem que, como se fala em árabe, Hajj, é suficiente. Eu já deu. Eu era, eu fui, eu era, eu sou. E eu serei a mesma coisa. Repito, eu era, eu sou e eu serei a mesma coisa. Eu não preciso mudar e não preciso crescer. Na contrapartida, Yaakov era um homem que estava sempre querendo crescer. E preste atenção, a gente vai chegar com isso que bomba, meus queridos. A gente muitas vezes encontra gigantes na sua forma madura. O que eu quis dizer? A gente pega uma banana, vê ela pronta, então a banana é comestível, a maçã também, e é um alimento maravilhoso. Leavdil, sem comparação, a gente pega Gdolim, gigantes, no mundo de Torá, a gente vê eles já maduros, com todo respeito, só para a gente poder fazer alusão, e a gente fala, uau, estão prontos. A história verdadeira era que, se a gente for olhar, pessoal, antes da história, se a gente for olhar, a gente passa numa classe de crianças em qualquer escola religiosa do mundo, talvez pega uma classe de crianças de 8 anos de idade, mais ou menos, pergunta, olha, quem de vocês quer ser um gadol, um Talmid Chacham, um gigante no mundo da Torá? Quem de vocês quer ser o próximo Rav X ou Rav Y? A gente, numa classe de 20 alunos, os 20 provavelmente levantarão a mão. Pega essa mesma classe, pessoal, prestem atenção, e passa 8 anos depois, passa 10 anos depois, não 200, não 30, 8, 10 anos depois. Essa classe cresceu e ainda está na mesma escola, provavelmente. E pergunta para eles, olha, quem de vocês quer ser um gadolador, um giant no mundo de Torá? O personagem, um dos personagens. E a gente vai ver pouquíssimas mãos levantadas. Mas e por quê? Porque já não dá mais. Quando eu era pequeno, eu tinha aquela ilusão, foi o mundo da fantasia, Mickey Mouse, que dava para chegar lá, eu podia ser o próximo Rav Shach da geração, o próximo Rav Ovadia Yosef da geração, Zichronam Libraha, e daí por diante, Rav Chaim Kanievski, ou cada um com seus devidos méritos. Mas a gente precisa se lembrar, meus queridos, que a gente acha que não dá mais, que histórias desses grandes homens que já nasceram maduros, a gente acha, muitas vezes ofuscam a nossa realidade possível. Já nasceu assim. Então, agora que você me pergunta com 16, 18 anos de idade se eu quero ser, já nem quero mais, porque eu sei que é impossível. Israel Meir Kagan, ou Kogan, tinha 10 anos de idade, a história verdadeira é exatamente assim, meus queridos, e é importante a gente saber isso, faz parte da cultura de qualquer Yehudi. Ele perdeu seu pai com 10 anos de idade. Rav Mordechai Schwab registra isso num dos seus livros. 10 anos de idade, Israel Meir Kagan perdeu o seu pai. E 10 anos de idade naquela época, e hoje é 10 anos de idade, é ficar órfão.
A mãe disse, no momento agora, já que o marido faleceu, eu preciso sustentar minha casa, eu não tenho mais como pagar o melamed, o professor do meu filho, então daqui para frente meu filho não vai ter mais nenhum professor de Torá. Ou seja, o que o menino faz? O que ele pode fazer? Revisava o que ele já sabia, porque o que ele não sabia não tinha como aprender, uma vez que os amigos tinham professor e ele não tinha professor. Mas esse menino falou, olha, palavra por palavra, linha por linha, página por página, Masechet por Masechet, tratado por tratado do Talmud, agora que eu já sei revisar, eu posso também ir para frente. E famoso Israel Meir, esqueci de avisar vocês, que é o Hafetz Chaim. A gente acha que o Hafetz Chaim nasceu Hafetz Chaim. A gente esquece que ele perdeu o pai com 10 anos de idade, a gente esquece que a mãe não tinha meios para pagar o melamed, a gente esquece que o Hafetz Chaim também foi algum dia, entre aspas, me permitam, uma banana amarela, que precisou amadurecer, precisou crescer, precisou bombar. Ele não nasceu Esav, Assui, pronto. Os Gdolim não nasceram prontos nas suas midot. Eles se transformaram em mais do que gigantes, mas não nasceram prontos. Eles foram Yaakov, Ekev, do calcanhar para cima, para virar gigantes, pelo menos. Enquanto que Esav falou, #enough. Eu fui, sou e serei a mesma coisa. Quem cresce, crescer na verdade é algo maravilhoso. Mas as pessoas que crescem e estão em fase de crescimento, todos nós, Baruch Hashem, a gente precisa se lembrar de alguns pontos muito importantes que é o shiur de hoje. O primeiro é crescer. O primeiro é que a gente não pode abrir mão de crescer em tudo. Business, formação pessoal, Yehudi, pessoa, pai, mãe, filho, tudo precisa crescer. Mas quando a gente cresce, a gente precisa se lembrar que todo mundo que cresce, às vezes decresce. Ou seja, faz parte do processo de crescimento de cada um de nós, às vezes cair. E cair faz parte. O erro é ser Esav, eu já estou pronto, isso é errado. No processo de crescimento, todo mundo cai, o business subiu e teve uma crise. A pessoa cresceu e fez uma verá. O pai, a mãe melhorou e agiu errado em algum momento com os filhos ou com o cônjuge, o que for, faz parte do crescimento errar. Não ser um erro, errar. Ser Esav é horrível, Hashem fecha o nariz porque incomoda Hashem. Mas ser Yaakov, crescer e cair às vezes faz parte. Por que ser Yaakov é tão importante? Crescer, ser calcanhar e querer sempre ficar maior, move on, andar é tão importante. Porque a Kadosh Baruch Hu nos dá tantas oportunidades de crescimento que ele fala para a gente, olha, você não vai pegar nenhuma, vai ficar igual. Para ficar 10 centímetros de tamanho a vida inteira? A gente fala, Habibi, move on, cresce. Cada um que cresce, pessoal, a tendência de uma pessoa que cresce é estar feliz, é sorrir. É ser uma pessoa uplifting, uma pessoa que puxa os outros para cima. Uma pessoa que está em crescimento na vida. Pessoal, isso é tiro e queda, é só olhar, é só perceber ao nosso redor. Não precisa de gemátria, não precisa de passuco, não precisa de nada. A gente vê que são pessoas inspiradas, pessoas que estão prontas para mais um dia ensolaradas quando acordam. São aquelas pessoas que não aceitam viver naquela mesmice. Porque quem cresce não tem o vazio da mesmice. Quem cresce não passa o dia escorregando o dedo para cima e para baixo, para um lado e para o outro naquele device chamado smartphone. Porque quem cresce talvez usa o smartphone, faz parte, é um dos 11 dedos que a gente tem nas nossas mãos já hoje em dia, mas não passa o dia subindo e descendo e subindo. Porque crescer significa produzir, produzir significa tirar o vazio de cada um de nós. Enquanto que a gente cresce, a gente desvenda aquele novo eu que tem dentro de cada um de nós.
Parte de crescer, pessoal, isso é muito importante agora. Fora que é importante crescer, fora que crescimento traz felicidade, crescimento traz inspiração às pessoas à nossa volta, crescimento traz preenchimento, não vazio, não ficar abrindo a geladeira para comer mais alguma coisa para ver se preenche a barriga. Preenchimento de verdade é o crescimento na pessoa, é espiritual, é crescer como pessoa, é crescer como business, tudo isso é chamado crescer. É aprender, é nadar melhor, é correr melhor, é fazer melhor ginástica, tudo isso é crescer. Parte do crescer é saber lidar com as pessoas ao nosso redor. Pessoal, olhem quanto, meus queridos, isso é muito importante. Às vezes, sem querer, a gente cai na armadilha. Muitas vezes, a gente vive em relações de frustração. Faz parte do crescimento, eu explico. Porque quando a gente cresce, quando a gente estuda, quando a gente escuta um shur, que é o que a gente está fazendo agora, que é a maior mitzvah do mundo, é estudar a Torá. Não é por acaso, porque só estudando que a gente cresce, e crescer é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por isso que a maior mitzvah do mundo, inquestionável, é cada palavra dita no Torá. E eu explico. Quando a gente está crescendo, muitas vezes, a gente tem dificuldade de olhar os outros com os olhos sorridentes que eles merecem. Seja a nossa sinagoga, seja a nossa sala de aula, cada um onde está, sejam os nossos funcionários, seja a nossa família, sejam os nossos amigos, e cada um de nós se adequa a um ou mais dessas categorias que eu mencionei. Porque quando a gente cresce, e aquelas pessoas da nossa Keilah, da nossa família, dos nossos alunos, dos nossos funcionários, da nossa sinagoga, you name it, que não são da forma com a qual eu queria, a gente começa a ter expectativas surreais dessas pessoas. A gente projeta o nosso eu, que cresceu, que cresce, que descobriu a melhor coisa do mundo, que é o crescimento, que é cada dia um dia novo, e a gente nunca se cansa de viver quando a gente cresce. O nosso eu, a gente projeta neles e a gente espera que eles sejam também uma fonte de crescimento. E às vezes a gente acaba ficando desgostoso com nossos funcionários, nossa comunidade, nossos alunos, nossos cônjuges, nossos filhos. E por que isso? Eles nem sabem disso. E nem sabem por quê. Que a gente está descontente com eles é muito fácil ver. Porque nós somos transparentes. Sentimentos brotam para o outro lado. Mas eles não entendem por quê. A gente nunca contou para eles. E a gente projeta o nosso eu, que a gente precisa estar 220 crescendo, que é a coisa mais gostosa do mundo, eu volto a dizer de novo, mas o erro está que a gente não pode projetar isso e requerer isso dos outros também. A gente pode incentivar os outros, mas não querer isso deles. Da gente sim, dos outros não. Eu escutei um caso muito curioso. Uma esposa chegou chateada que o marido dela bebia. Óbvio, bebia bebida alcoólica, não água. E ela perguntou quanto que eu tenho que tolerar. E a pergunta é ótima, porque ainda mais que hoje em dia, para uma ocasião ser uma ocasião, ela tem que ter open bar, senão ocasião não é nem ocasião. Hoje em dia no Brasil talvez não é tão famoso, mas no mundo tem algo chamado Kiddush Clubs, para homens e para mulheres. Procurem no Rav Google. As pessoas entram sóbrias e todo dia lá é Purim. Saem de ponta cabeça. E, voltando, meus queridos, a pergunta da mulher foi muito pertinente, já que toda ocasião, voltando, tem que ter um open bar para ser uma ocasião. Até na própria palavra bar mitzvah, que é a primeira ocasião já de um jovem, ele atinge a maioridade, já tem no bar mitzvah, já tem um bar, né? Já tem um remes, uma dica de Hashem. Obviamente que bobeira, que Hashem nunca quis que tivesse um bar, open bar num bar mitzvah, ridículo. Mas voltando, a senhora perguntou, olha, quanto que eu tenho que tolerar meu marido, beber? Já que a gente está falando de crescimento e saber tolerar os outros, agora, nesse novo estágio do shiur aqui. E, pessoal, merece um segundo de atenção, um minuto de atenção. A gente falar no mundo religioso a gente não é afetado. Eu sempre tendo a discutir que cada um na sua proporção, mas todo mundo é afetado.
Prova? Provo. Quantos tipos de vinho a gente tem hoje em dia para vender? Quantos tipos de vinho a gente tinha 15, 20 anos atrás? 10 tipos diferentes no máximo. Hoje a gente tem 10, não sei se 10 mil, não sei, mas 500 ou 1000 tipos diferentes de vinho, certeza que a gente tem. Por quê, pessoal? Porque a gente tem mais produtos kasher para vender, porque o consumo é maior, no question. Inquestionável. Então nós fomos afetados. E essa senhora estava preocupada quanto ela tem que tolerar. E a pergunta é, me explica um pouco melhor o que quer dizer o seu marido bebe. Ela falou, olha, uma vez por semana ele sai com os amigos e toda semana ele bebe uma lata de cerveja. Mas é uma lata de verdade, não é uma lata que é mais uma lata, é mais uma lata, mais uma lata, não é uma lata de verdade. E é um cúmulo. E aí por quê? Porque essa senhora disse, na minha casa ninguém nunca bebeu. Eu não bebo e não acho que tem que incentivar a beber, mas se alguém saiu não é o fim do mundo. Mas já que essa senhora, e aqui entra o shur, pessoal, falou, para mim beber é absurdo, então o meu eu é projetado no outro, é alguém que bebe uma lata de cerveja, uma, não duas, é demais, é absurdo, ele já é alcoólatra. E não é nem anônimo, porque uma mulher já sabe que o marido é alcoólatra. Então olha que interessante, pessoal. É importante a gente saber que a gente tem que crescer, é importante que a gente tem que saber que a gente tem que ficar cada vez melhor e não precisa depender de bebida. Eu concordo, acho que quem é feliz de verdade não precisa beber. Mas, atenção, será que a gente consegue tolerar pessoas diferentes da gente, que ainda são no nível do mundo, no nível médico também normais? Ou será que o nosso eu é projetado na outra pessoa e meu marido é alcoólatra? No caso, não era nesse caso. Mas até entender a pergunta da senhora, a definição parece ser absurda. Entendendo melhor, falou, olha, ela projetou o eu dela nele e achou que o mundo estava caindo de ponta cabeça. Onde, na verdade, naquele caso, não estava. Pessoal, seguindo o chapéu, um passo adiante. Do mesmo conceito, já que a gente cresce, a gente fica melhor, a gente acaba projetando o nosso eu nos outros. É muito comum nos casais, muito comum, que o marido vá para o Knis, vá para a sinagoga, vá para o Beit HaKnesset, chamem como quiser, 2 vezes por dia, pelo menos, de manhã e de tarde. De manhã ele fica num shiur e à tarde ele fica no outro shiur. E graças a Deus a gente vai para as sinagogas hoje. Na grande maioria do mundo, para não falar todo mundo, que a gente nunca pode falar todo mundo, mas na grande maioria do mundo, Baruch Hashem deu um presente para a gente, aquela consciência de estudo, a gente vê sinagogas borbulhando de domingo a domingo, pessoal. É incrível. 5 da manhã, 8 da manhã, até 9, 9 e meia, as pessoas vão trabalhar, voltam antes de Minchá, ficam Minchá, Vita, estudam depois até 8, 9 da noite. É incrível, a gente vê um barulho absurdo e delicioso de Torá em muitas sinagogas ao redor do mundo. E esse muitas foi proposital, Baruch Hashem. E de repente, pessoal, é muito comum que os maridos façam parte disso. E as mulheres, mesmo hoje em dia que tem organizações que cuidam muito bem disso, ainda assim as mulheres têm muito menos shurim do que os homens. Porque Hashem criou as mulheres com outras funções, com outras necessidades de cuidar de casa, de cuidar dos filhos, e tem outros tasks que elas têm que são muito importantes de acordo com a Torá, igual os maridos, cada um com seu papel. A gente vê uma gangorra muito diferente entre maridos e mulheres, porque o marido passa horas na sinagoga e as mulheres passam, talvez não, com certeza, muito menos tempo. A gente vê o marido numa posição espiritual e a mulher num outro, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. E isso acaba causando muito estresse, muito desconforto. E eu, marido, tenho meu crescimento e eu projeto isso na minha esposa, que é o estilo de hoje. E aí como que a gente faz isso? Mas eu falei, o quê? Deixa ela lá embaixo e eu aqui em cima? O que a gente faz? E muitas vezes, pessoal, o marido lá de cima olhando, ele precisa de um binóculo para encontrar a esposa espiritualmente falando lá embaixo. Ou pode ser que tem casos que sejam o oposto. Mas a maioria dos casos é como eu mencionei para vocês, a gente não está discriminando ninguém, mas a maioria dos casos que a gente vê no mundo é que o marido, pela tendência de ir muitas vezes na sinagoga, a mulher menos, como é de se esperar, de novo, então ele acaba crescendo, o projeto eu dele nela e vê, olha, cadê ela? Não consigo nem encontrar ela nem com uma lupa lá embaixo, nem com um binóculo lá embaixo. E Baruch Hashem, pessoal, eu queria contar para vocês que a gente tem Gdolim, a gente tem gigantes, Hamim, que fazem a nossa cabeça brilhar, Baruch Hashem, e a gente consegue entender a vontade de Hashem. Eu me refiro a Rav Ben Zion Abba Shaul, ele tem um livro chamado Or LeTzion,
tomo 1 e tomo 2, volume 1, volume 2. O volume 2, em especial, para mim, foi algo marcante. É um livro que todo mundo tem que ler. É incrível quanta shkafá, quanta visão verdadeira da Torá, que são homens grandes como esse somente, podem passar para a gente. E no fim do Or Letzion, bem no finzinho, nas últimas talvez 20 páginas, estou no fim do livro, e lá ele trata sobre esse assunto, e ele diz algo que a gente tem que enquadrar e colocar no nosso quarto, pessoal. Diz ele que o marido não é responsável pelo Olam Abá, pelo mundo vindouro da esposa dele. Quando eu li isso, não acreditei. Falei, uau, que novidade! Vindo de um gigante de Torá. Se viesse uma pessoa que estudou algumas Gemarot, fez Daf Yomi, coloca a volta do mérito, eu escutaria com o ouvido e talvez não acreditaria. Mas quando vem de um gadolador, de um giant, que tem seus alicerces nos Gdolim da geração passada, uau! Para mim chega com carinho nos meus ouvidos. Diz ele, salvo alguns pontos, quando se refere a kashrut da casa, óbvio que a gente tem que procurar formas delicadas e inteligentes de resolver melhor. Ou se refere à educação das crianças, ou um terceiro ponto, alachot nidah, que tem a ver entre o marido e a mulher, da pureza do lar. Ou seja, kashrut, chinuch, educação dos filhos, ou nidah, aí a pessoa tem que tentar achar um meio comum com delicadeza. O resto não é conta do marido. Pessoal, que bomba! Às vezes o marido cresce, é o projeto que minha esposa também... Peraí, um minuto. Crescer, maravilha! Projetar o meu crescimento nos outros, erro. Disse Rabbi Tzion Abba Shaul, por exemplo. O marido está em casa, ele quer, no mesa de Shabbat, contar uma história, né? Porque não é hora de dar aula na mesa de Shabbat, mas no meio ele quer explicar uma halachá que ele achou muito importante, com delicadeza, a importância de fazer Birkat Hamazon, que é a única brachá do mundo que é uma brachá da Torá. A gente procura pão mezonot, daqui para frente a gente vai querer comer pão motzi. É a única brachá do mundo que é uma brachá da Torá. O marido vai lá, explica tal, e fala, olha, o marido, se for inteligente, não vai falar para fazer o Birkat Hamazon inteiro, bem feito, vai falar, olha, vamos agora prestar atenção na primeira brachá, deixa as outras igual, vamos focar em uma, porque melhorar um pouco é melhorar muito. Diz Rabbi Tzion Abba Shaul, Zichron Libracha, nem olha para como sua esposa está fazendo Birkat Hamazon, porque não é dessa conta, não é para olhar e ver se ela fez bem ou não fez bem, ou os filhos, por quê? Porque não é da sua conta, os filhos talvez seja, mas quando eles são pequenos, retomam, dos filhos a gente tem que cuidar mais, mas da esposa, o marido não tem que projetar o meu eu de crescimento que eu estudei, Alachot, Birkat Hamazon, e agora, peraí, você é você, ela é ela, o Olam Abá dela não depende de você. Se a gente ficar feliz com o que a gente está fazendo, provavelmente, com delicadeza, elas também vão querer. Mas nós não somos tutores nem professores das nossas esposas. E Hashem não espera isso da gente. Não é o nosso tafkid, o nosso job. Pessoal, quando eu cresço, eu preciso crescer, eu preciso ser Yaakov, mas não projetar o meu eu de crescimento e esperar isso dos outros. Que giant! Talvez tenha forma inteligente, delicada de incentivar alguém, pode ser até as esposas, mas não é nosso job. Isso é importante a gente saber. A gente não tem esse chapéu, a gente tem o chapéu de prover parnassá para casa, sustento, ser um bom exemplo, ser um bom pai, mas professor, não, marido sim. Expectativas surreais, pessoal, e olha que importante o que a gente vai falar agora, nos fazem ficar frustrados. E quem trouxe a infelicidade para a gente? Nós próprios. Porque a gente esperou algo de alguém que Hashem falou, eu não te pedi isso. Muitas vezes, saindo da esposa, agora indo para o mundo dos filhos, a gente vê que os pais querem, e é muito gostoso mesmo, ver o seu filho na sinagoga, pelo menos na sinagoga Sfaradiot é assim, subindo lá na sexta-feira à noite, fazendo o Shema Israel alto, sábado à noite, como é o costume da sinagoga Sfaradiot, que vai uma criança lá e faz o Shema, uma parte do Shema Israel alto na sinagoga. Poxa vida, é uma delícia. Eu pago a educação dos meus filhos, eu ensino ele o Shema, eu peguei um professor, ele está fazendo aula de bar mitzvah, não está, ele sabe fazer o Shema. Tá bom, mas às vezes o filho não quer, ou muitas vezes ele não quer, ou nunca ele quer. E aí o que se faz? Mas eu quero projetar o meu eu nele.
Ou, muitas vezes a gente fala, olha, mesmo que não fala, a gente pensa, não precisa nem falar. Eu gostaria que meu filho fosse mais amigo de fulano. Eu gostaria que ele estudasse igual fulano ou ela estudasse igual fulana. Pessoal, olhem quanto esses exemplos são corriqueiros. Se desse, eu até gostaria que meu filho ficasse lá e o filho do fulano fosse o meu filho ou a minha filha, né? E aí vem o nosso descontentamento, a nossa frustração. Quem causou isso para a gente? Nós próprios. A gente não tem que esperar de Hashem o que a gente gostaria de Hashem. Hashem já deu a bandeja para a gente. A gente tem que fazer a nossa vontade de Hashem, não é fazer o que eu espero de Hashem, mas o que Hashem espera da gente. E às vezes a gente projeta essa frustração, mesmo que a gente não fala, neles ou nelas, e está errado. Ou às vezes na nossa comunidade, se a pessoa é orava de uma sinagoga, sisudo, cara fechada, porque eu sou, mas espera aí, você é, mas eles não conseguem ser. A Kehilá não é igual o senhor, o Rav, no caso. Quem fica triste, quem precisa fazer massagem, quem precisa desestressar, muitas vezes, é porque a gente projeta o nosso eu neles e, obviamente, com a melhor das intenções, mas a gente acaba causando uma frustração nossa, porque eles são eles e nós somos nós. A pior coisa que tem, pessoal, de verdade, pior, é quando pessoas de uma casa têm um sentimento, crianças no caso, se meus pais pudessem, eles me trocariam na loja com os filhos do vizinho. Mesmo que a gente nunca falou isso. Mostrar, demonstrar ou não demonstrar, sentir, pronto, sentir é suficiente. Descontentamento com os filhos, para os filhos é muito difícil. Eu sei que é um teste muito difícil para os pais também, porque a gente fica descontente. Mas, pessoal, esperar alguma coisa que nossos filhos não conseguem dar para a gente, traz para eles um sentimento horrível. Porque a palavra mais importante que existe para um filho ou para uma filha é a palavra do pai ou da mãe. Independente se o filho fala que é verdade, que é mentira, a palavra mais importante que existe para um filho ou para uma filha é a palavra do pai ou da mãe. Um filho, quando eu digo filho, quer dizer filha ou filho, indiferente, precisa de um tripé. Pai, mãe e ele ou ela próprio. Pessoal, e olhem só que power. Cada um de nós tem uma estrutura física e emocional diferente. O nosso job, o nosso trabalho, meus queridos, prestem atenção, não é fazer nossa congregação, nossa sinagoga, nossos alunos, ou nossos filhos, ou nossos funcionários, ou sei lá, quem for, serem igual a cada um de nós. Não é. Porque igual que a gente é diferente deles no semblante, a nossa estrutura, a estrutura deles emocional é diferente da nossa, e comprovadamente a estrutura cerebral também é diferente. Ou seja, qual que é o nosso job? Então, se não é fazer eles serem igual a gente, é fazer o eu deles brilhar da mesma forma possível. Não o meu eu projetar neles, fazer o eu deles projetar, brilhar da mesma forma, da melhor forma possível. E não, muitas vezes, sem querer a gente joga o nosso eu neles, eles têm que ser igual o que a gente quer. Outro dia eu estava conversando com um professor sobre uma certa atitude, faz muito tempo já, e aí eu falei, olha, precisa mudar essa atitude em sala de aula para o bem dos alunos, eu espero que você entenda isso. E eu nem sabia se ele entendeu isso, ele falou para mim, eu entendi. Eu falei, então posso contar com você? Ele falou, não. E eu perguntei, mas por quê? Ele disse para mim o seguinte, tomar essa atitude em sala de aula é maior do que eu. Eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Quando ele me falou isso, e cada caso é um caso, e cada diretor tem que analisar como funciona com seus alunos e professores, daí por diante, mas, retomando o que tem a ver com o nosso shiur, eu lembrei de um Gaon de Vilna, que o maior homem mais sábio do mundo, Shlomo Melech no caso, disse, Hanoch, famoso pasuk, Hanoch linar al pidarko,
ensina a criança conforme o que ele tem dentro dele, com a tendência dele. E diz o Gaon de Vilna, pessoal, algo surpreendente, que eu sempre tive uma dúvida. Será que é possível trabalhar duro e quebrar o mazal que aquela criança tem? Cada um de nós tem um mazal. Uma pessoa muito agitada, outra pessoa é sempre muito introvertida, outra pessoa muito extrovertida. Cada um de nós tem algumas peculiaridades. Sempre pode melhorar e a gente tem que crescer, que é o estilo de hoje. Mas será que é possível quebrar esse mazal? Eu quero projetar o meu eu nele. Esse professor tem que ser assim, porque eu sou assim. Meu filho tem que ser assim, porque eu sou assim. Minha comunidade tem que ser assim, porque eu faço o Birkat Hamazon assim, então todo mundo tem que fazer. Mas cada um é diferente. Mas melhora, cresce, Yaakov vai crescer. Mas será que dá para quebrar o mazal ou não dá? Que pergunta. Deveria terminar o shiur aqui. Diz o Gaon de Vilna, é impossível a pessoa quebrar o mazal no qual ele foi criado. Dentro do mazal dele pode crescer muito, mas ele ser o filho do vizinho, ela ser a esposa do vizinho, ele ser o marido que a vizinha tem, c'est impossível. Impossible. Yefshar. Impossível. Não me pede para fazer algo que não sou eu, não consigo. Talvez você não me quer na classe e me manda embora. Sei lá, se fosse o caso, com o que fosse o caso, cada caso é um caso, mas não é para mim, não sou eu. Que power, pessoal. Quando a gente pede algo de alguém, disse o Gaon de Vilna, o mazal daquela criança, do nosso filho, da nossa filha, quem for, foi criado de um jeito, ele nasceu, Hashem deu para ele aquele mazal, que aquele é o job dele no mundo, é feito somente com aquele mazal. Quando a gente espera algo diferente, a gente está projetando o nosso eu, que o nosso mazal é diferente dele ou dela, esperando dele ou dela algo que ele não possa entregar. Conclusão, eu fico triste, ele ou ela fica triste e ninguém vai para frente. Quem é muito organizado tem dificuldade de entender alguém que é muito bagunçado. Quem é muito focado tem dificuldade de viver com alguém que é muito disperso. Mas, lembrem, disse o Gaon de Vilna, cada um tem o seu mazal. E dá para melhorar muito o mazal e crescer muito, mas com aquele mazal se tornar um giant, não virar outra coisa. Às vezes nós convidamos a infelicidade para entrar, pessoal. A gente convida ela. Não foi ela que entrou, a gente falou para ela, tfaddal. Entra, mas é tfaddal de verdade. Porque a gente projeta o nosso eu nos outros, espera isso deles, mas eles não conseguem dar isso para a gente, igual que a gente não consegue dar o eles, porque a gente é diferente. E para terminar, meus queridos, às vezes a gente tem uma expectativa tão surreal sobre nós próprios também, sobre a nossa pessoa, que a gente acaba cobrando da gente coisas que a gente nem sabe por quê. E a gente fica triste à toa. Onde a gente fala, por que Hashem me fez assim? Porque Hashem te ama, Hashem nos ama, ele sabe que o melhor do mundo é que se a gente fosse feito do jeito que a gente é. Mas a gente quer muitas vezes ser do jeito que a sociedade posta no Insta, no Face, no TikTok, no you name it. E se todo mundo aparece assim, sorrindo, deve ser que eu também preciso estar sorrindo o dia inteiro, eu não posso nunca ficar chateado. Eu não posso nunca ficar com insucesso. E na verdade, às vezes não. Às vezes, Hashem falou, eu quero de você algo, dela outro algo e dela outro algo. E a pessoa precisa saber o que cobrar de si próprio, porque senão a gente mais uma vez coloca um tapete vermelho para a infelicidade entrar dentro de cada um de nós, que não é o propósito. E pessoal, olhem que maravilhoso, e com isso a gente termina, quanto é bom a pessoa se conhecer. Precisa ser corajoso para fazer isso, precisa ser corajosa para fazer isso. Mas vou contar para vocês algo que se passou comigo em algum momento na minha vida. O professor bateu na porta da minha sala, em algum momento na vida, em alguma instituição que eu trabalhava, e falou o seguinte, olha, eu queria falar uma verdade para você. Eu disse para ele, claro, pode falar. Ele falou, olha, eu não sou a melhor pessoa para reger uma sala de aula, para cuidar de uma sala de aula.
eu já entendi que essa pessoa está falando, me manda embora. O que ele quer? Falou, olha, tem uma estrutura de estudo aqui nessa escola que é one-on-one, é um reforço. Ou para cada 2 alunos, né, na sala de aula. Eu sei que eu vim para o mundo para isso, e eu sei fazer isso muito bem. Mas na sala de aula eu não sou a pessoa, eu queria pedir para você, por favor, me tirar de sala de aula. Pessoal, que coragem esse homem teve. Mas nos meus olhos, esse homem pulou de 10 para, rufem os tambores, 100. Eu fui um homem honesto. Um homem que falou, eu sei os skills, os instrumentos, as ferramentas que a Hashem me deu que eu tenho. E eu sei o que eu sei fazer muito bem. E eu sei o que esperar de mim. E tem algo que eu sei que eu não posso esperar de mim. Eu não vou te enrolar, sala de aula não é o meu forte. Mas fora da sala de aula, eu faço da melhor forma possível. E esse professor, esse moré, ou o que for, fez um trabalho maravilhoso. O trabalho de reconhecer quem ele era, que foi gigante, não cobrar de si o progresso maior do que estava dentro do mazal dele, como disse o Gaon de Vilna, que é impossível quebrar o mazal. Ele teve ekev, ele teve calcanhar, move on, eu quero crescer. Mas crescer no que eu posso esperar de mim mesmo. Não esperar de mim algo que Hashem não me deu. As ferramentas. Pessoal, crescer. Projetar o nosso eu nos outros? Não. Saber o que os outros podem prover para si mesmo. Dar um sorriso. O nosso job não é impor o nosso eu na nossa comunidade, na nossa família, no nosso trabalho. Nosso job é crescer e fazer o eu deles, que eles têm, florescer da melhor forma possível. Semana de crescimento maravilhosa para cada um de nós.